online, não aulas gravadas, nem EADs, aulas online. E eu vou te dizer uma coisa, foi uma live de aprendizado de 30 minutos aproximadamente, 30, 40 minutos. Eu nunca aprendi tanto na minha vida. Eu falei, caramba, e eu uso o Zoom pra caramba. Assim, o que tem de ferramenta que a gente pode utilizar e o que nos ajuda tanto, e nesse caso, para poder ajudar os alunos da SPM a como aprender melhor dentro dessa ferramenta. O professor tem que ter essa flexibilidade, né, de trabalhar com isso. E isso é um processo que a gente aprende todos os dias, né? Você falou agora do Zoom, me lembrei do Office. A gente não usa 20% do Office. É verdade. Você fica procurando softwares novos, etc. Tal, e a ferramenta Office, do pacote, Office, tem um... eu falo que Deus, quando inventou o Excel, ele estava de um bom humor fantástico, cara, porque ele é uma ferramenta maravilhosa para quase tudo que a gente acaba fazendo aí. Acho que está entrando alguém aqui comigo, não sei. Alguém que está bem humorado aí com a musiquinha. Tem um somzinho, um fundo musical, o Alex. Mas ó, ainda nessa linha, antes da gente começar oficialmente, eu vou dar uns 5 minutinhos aqui, Marcelo, se você não se importar. Pode ser? Claro. Só para esperar as pessoas entrarem. Tá bom. Eu sou um defensor de uma ferramenta chamada Bom Humor. Você falou agora do bom humor da música. Eu acho que o bom humor, na dose certa, óbvio, ele pode ser uma ferramenta de ânimo, de incentivo, até para equipes comerciais. Eu acabo usando isso bastante. E aí, o que você aprendeu do Zoom lá? Conta pra gente aí, dá uma palhinha. Ferramentas, né? O Zoom, ele tem algumas coisas que você consegue trabalhar muito bem, com processos de agendamento, com processo de separar grupos. Você consegue fazer separação de grupos, eu não sabia disso. Por exemplo, aqui, se a gente tivesse num Zoom, eu poderia falar assim, olha, a gente vai fazer um trabalho agora de plano de contingência. Então, vamos dividir o grupo em, sei lá, se tiver 20 pessoas, vamos dividir 2 grupos de 10 pessoas. Você consegue separar as pessoas por grupo, os grupos vão em telas separadas e eles vão trabalhar isoladamente. Você compartilha informação isoladamente, ou seja, as pessoas conseguem trabalhar sem precisar ter todo mundo junto. Embora tá todo mundo junto na mesma conexão, a gente consegue trabalhar separado. Isso é uma das ferramentas legais. Ou seja, eu consigo ter salas. Você consegue ter salas separadas. É que nem a gente tem, por exemplo, eu trabalho com 2 telas, eu consigo trabalhar com quatro salas diferentes, 4 desktops diferentes, né? Na verdade, o Zoom, ele consegue criar 4 salas, inclusive. Então, você poderia fazer 20 pessoas, fazer 4 salas de 5 pessoas, se você quisesse. Ele já consegue fazer isso e você consegue trabalhar isso. É que a SPM, nesse caso, ela falou o contrário. Ela falou, não usem as salas. Por quê? Porque eles tiveram um problema, são as coisas que vêm no histórico, né? O EAD trouxe essa coisa para eles, então eles ensinam os professores que estão online a como trabalhar com as ferramentas digitais. Eles falaram, olha, mas não usem as salas no caso de vocês darem as aulas online. Por quê? Porque vai ter aluno que vai dizer o seguinte, não, o professor estava falando com a outra sala, então se eu tinha 2 horas de aula, eu tive 1 hora e 40 minutos. Eu perdi 20 minutos da minha aula, porque ele estava falando com a outra sala e não comigo. Então eles falaram, então não façam compartilhamento de salas e sim usem a mesma sala para todo mundo, né? Isso é uma coisa interessante. Tem que pensar na esfera completa, né, Marcelo? Tem que pensar em tudo que pode estar acontecendo. Ainda mais isso, nós estamos sendo gravados. Ontem mesmo a gente estava em reunião de diretoria e a gente estava comentando sobre isso. É uma nova ferramenta. Agora, tudo está efetivamente gravado. Tem essa questão também, né? Da confidencialidade, bullying, são coisas importantes a serem relevantes a serem pensadas, né? Com certeza absoluta. Admirável mundo novo. Admirável mundo novo. Bom, Marcelo, 11h07, temos aí 17 pessoas na sala. Como eu te falei, nós somos esse programa, o Brás Talk, ele é um processo exclusivo, a gente faz para os nossos associados, para alguns poucos convidados. Somente quando a gente traz um painelista, um palestrante, um profissional como você, é só petit comité mesmo, cara, é só para quem de autogestão. Podemos começar? Claro. Então, bacana. Bom,
Deixa eu colocar o teu currículo aqui na minha tela, porque ele é um negócio tão grande, tem tanta coisa aqui que eu seria incapaz de decorá-lo. Tá? Vamos lá. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Passos, eu sou diretor executivo da Abrace. Esse é um projeto do nosso comitê, do nosso grupo de trabalho de educação, que chama-se Abrace esse Talk. Hoje temos o privilégio, o prazer, a honra de receber o Marcelo Flores. Eu vou ler um pouquinho do currículo para ele, eu já conheço o Marcelo, eu vou ler um pouquinho do currículo dele, para vocês verem com quem que a gente está falando, com quem que a gente foi premiado hoje com a presença dele. Tá? É óbvio que, como tudo que é ao vivo, a gente perde o currículo da pessoa na hora, então a gente não consegue mais, mas vamos lá, achei aqui. Tá? O Marcelo Flores, ele tem um profissional com mais de 25 anos de experiência em eventos. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Mais de 25 anos de experiência em eventos e entretenimento. Ao longo da sua carreira, ele atuou em praticamente todas as áreas das grandes produções nacionais e internacionais. No Brasil, ele tem dirigido mais de 2.500 eventos. Eu achava que eu era alguma coisa com 300, hein? 2.500 eventos, incluindo produções que levam de 1 mil a 2 milhões de pessoas. Você é um responsável por um evento que leva 2 milhões de pessoas, como o Réveillon da Paulista, Camarote Brahma, Skol Sensation, Cidade Iluminada, FIFA Fan Fest, Harley Days, aí eu sou público, Florida Cup, entre outros projetos de público privados assinados por grandes marcas. Ou seja, isso são alguns do que ele já organizou nesses anos todos. Tá? Atualmente, Marcelo é fundador e sócio da Businessland, uma plataforma de negócios de entretenimento, é professor da SPM em cursos de Master de Eventos, gestão de mega eventos, na Escola de Produtores, de Project Manager e Branded Entertainment, além de cursos de Entertainment Business na Full Sail, é isso, Marcelo? Full Sail University, lá em Orlando, na Flórida. Em Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida. Tá? Ou seja, Marcelo é uma assumidade que está nos brindando hoje com o seu conhecimento. A gente estava falando antes de começar, conhecimento é dinheiro, né? Então, se conhecimento é dinheiro, o Marcelo é um trilionário. E ele vai dividir um pouquinho do dinheiro dele com a gente hoje, nesse bate-papo. Então, em primeiro lugar, Marcelo, meu muito obrigado, mais uma vez, em nome da diretoria, da minha presidência, por estar com a gente aqui, tá bom? Vamos lá, Marcelo. Paulo, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, ainda mais com esse grupo exclusivo, né, dessa área tão importante. Eu não preciso dizer que em todos os meus anos de trabalho, muitas empresas de cenografia, de montagens, e sempre tive eles com uma relação de parceria. Para mim não foi só uma relação de fornecer um determinado serviço, porque o sucesso do projeto depende muito dos grandes marcas, dos grandes fornecedores que estão conectados com a gente. E muitas empresas de cenografia que estão aqui já trabalharam comigo, já tiveram a possibilidade de estar dividindo alguns projetos, e eu acredito que essa relação ela é super importante, super saudável, né, no mercado. Então, para mim é uma satisfação poder estar aqui, conversar com vocês. E antes de tudo, assim, obrigado por me apresentar. Eu digo que tudo isso, para mim, ele só traz uma coisa, né? Que é a experiência suficiente para mim, para gerar um conhecimento que vai nos ajudar a qualquer momento. E eu, faz 5 anos atrás, tomei a decisão de compartilhar essas informações. O mercado é um mercado muito fechado, a gente sabe disso. A gente sente muito uma relação de concorrência. A gente é competitivo, extremamente competitivo no Brasil. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente quer dar informações, a gente tem medo da informação, porque a gente diz o seguinte: olha, se eu dar informação, meu concorrente vai saber o que eu sei e ele vai fazer o que eu faço melhor, até se for o caso, e vai tirar os meus clientes. Eu nunca pensei dessa forma. Eu sempre achei que compartilhar informação aumenta a capacidade do mercado, faz com que o mercado seja melhor,
faça com que as pessoas tenham melhor performance e me torne, no caso especificamente do meu trabalho, me torne uma pessoa que se obriga a ter maior conhecimento. Então eu sou obrigado a estudar mais, a conhecer mais do mercado nacional, do mercado internacional, e isso me dá uma força muito grande em termos de conhecimento e que eu posso acabar compartilhando em toda essa parte minha educacional. E para mim, então, é um prazer estar aqui podendo conversar com vocês. Obrigado. Marcelo, posso começar na lata? Vai lá. Vamos lá. Como ser otimista? Como ser otimista nesse momento onde estamos passando? Como chegar a uma luz no fundo do túnel? Paulo, eu diria o seguinte, eu tenho, desde que começou a quarentena, especificamente, a gente sabe que o nosso mercado foi o primeiro que parou. E deve ser o último a voltar, salvo, eu tenho as minhas leituras, inclusive internacionais, que estão mostrando que pode ser que a gente esteja enganado, inclusive, em relação a isso. Mas, olhando o nosso país, pode ser que o cenário seja realmente difícil na volta. Mas, levando em consideração tudo desse tempo para cá, eu tenho feito muitas lives no meu canal, principalmente no Instagram, com muitos executivos de várias áreas, principalmente do entretenimento. Então, Warner Bros., Live Nation, Universal Studios, que eu atendo, inclusive, lá em Orlando, e alguns resorts, parques, que eu também trabalho, também alguns players de eventos, live marketing, etc., que eu tenho muitos amigos nessa área, executivos, donos de várias agências do mercado. E uma coisa me passou bastante clara. A gente agora está falando de humano para humano. Ninguém está falando agora se eu tenho mais dinheiro, se eu tenho menos dinheiro. Não existe essa história. A gente está falando de humano para humano. A gente está falando de pessoas agora que não tem mais aquela coisa de classe social. Não, porque eu ando de primeira classe ou executiva ou estou na econômica. Não tem mais isso. As pessoas têm o seu espaço. Todo mundo tem o seu espaço. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está olhando o problema, mas também está olhando o que a gente pode fazer para mudar tudo isso. Eu sou uma pessoa que, felizmente ou infelizmente, sou uma pessoa muito mais otimista do que o normal. Então, eu costumo, por ser empreendedor, eu costumo olhar o horizonte e dizer, vai dar certo, vai dar certo. Muita gente acaba, eu já tive algumas discussões, inclusive, de falar, mas você não está olhando o que está acontecendo? Eu falo, sim, eu estou olhando o que está acontecendo. Mas você não precisa de mim para ter notícia ruim. Liga a televisão, você tem informação de manhã até a noite, se você conseguir dormir, inclusive, na madrugada, você tem informação de todos os problemas que estão acontecendo no nosso país e no planeta inteiro. E essas informações, elas são negativas. Eu procuro ser muito otimista e buscar as soluções que a gente pode ter baseado no que está acontecendo. Às vezes eu sou um pouco mais intrusivo, no sentido de falar, eu acredito que isso vai acontecer. Por quê? Porque eu pego informações de mercado. Eu vou lá no mercado e falo, está acontecendo isso. O mercado está refletindo desta forma. Então, tem chance disso funcionar, né? Vamos pegar um exemplo simples aqui. As lives. A gente está olhando um monte de lives aí. Um monte de lives, né? Faz 3 semanas atrás começaram aí várias lives que bateram lá. Marília Mendonça, 3.200.000 pessoas assistiram ao mesmo tempo. Nossa, que incrível, não sei o que lá. As lives não é um negócio novo. Quando eu fiz o Skull Sensation, um evento que eu criei, foi feito em 2009, eu já tinha live streaming do evento. A gente tinha transmissão do evento para as pessoas assistirem em casa. Eu estou falando de um negócio com mais de 10 anos atrás. As pessoas tinham 120.000 pessoas assistindo o evento e tinha 40.000 pessoas lá no AMB curtindo o evento ao vivo. Então tinha o streaming. A diferença é que agora as pessoas estão em casa. Significa o quê? Que a audiência é muito maior. As pessoas querem ter o entretenimento, elas querem ter o acesso, mas elas não podem no ao vivo. Então elas estão acessando o streaming. Então com isso veio uma avalanche, né? Uma febre no bom sentido, né? Porque fala febre agora, né? Mas febre no bom sentido. De crescer as lives para tudo que é lado. Tem dia que tem 40 lives para a gente assistir, a gente nem aguenta mais assistir live, inclusive as audiências foram despencando, não tem mais aquela história que foi no começo, e a gente tem percebido que as pessoas estão fazendo escolhas, como naturalmente vão fazer no negócio dos eventos. Então, o que aconteceu? Porque no passado, quando você fazia uma live, pega o exemplo assim prático, qual foi a live que mais bombou em termos de música?
foi a da Beyoncé no Coachella. Beyoncé no Coachella levou lá 700, 800 mil pessoas na live. Quem quiser assistir, é muito legal, tem no Netflix o live da Beyoncé. Inclusive, tem uma curiosidade muito bacana, que ela troca de... Aqui a gente está em cenografia, né? A cenografia ela é a mesma, é uma cenografia incrível do show, e ela troca de roupa muito rápido. Você fala, caramba, como é que ela fez essa troca de roupa? Ela estava de amarelo num dia e fica de rosa no dia seguinte. É porque o Coachella é o único evento no mundo, o único festival no mundo que o line-up se reproduz 2 finais de semana seguidos, iguais. Então, ela tocou 2 finais de semana diferentes, com o mesmo show, com a mesma apresentação, com a mesma tecnologia, com a mesma cenografia, mas com roupas diferentes. Uma roupa amarela e uma roupa rosa. E aí, nessa história toda, virou uma audiência incrível que no Netflix está ao vivo para as pessoas assistirem. E aí, quando a gente olha isso tudo, a gente percebe o seguinte: o que mudou? Mudou que a gente está num momento onde a gente precisa do entretenimento, mas estamos em casa, estamos de quarentena. Então, cresceu, logicamente, a oportunidade das lives, e o sertanejo tem uma força gigantesca no nosso país, a gente sabe disso. E justamente carregou uma audiência incrível daqui para frente. Mas o otimismo, ele está muito nesse sentido, de entender o que está acontecendo e como é que a gente pode se aproveitar de tudo isso. Inclusive, eu vejo várias lives agora que já estão trabalhando com cenografia. A gente tinha o problema de não ter nada, o cara faz a live em casa, a Ivete Sangalo fez a live de pijama na cozinha dela. Qual era a cenografia? Nenhuma, era a cozinha dela, que estava lá. Então as pessoas não tinham nenhuma experiência além disso. O que aconteceu agora? Aconteceu que as pessoas começaram a entender, não, peraí, mas tem alguma produção? Então alguns artistas começaram a ter algumas produções mais profissionais, alguns estúdios começaram a participar, começou a ter uma equipe de trabalho reduzida, com protocolos de segurança, todo mundo de máscara, álcool gel, desinfetando as coisas, porque, afinal de contas, vamos proteger o artista, mas também vamos proteger a banda, vamos proteger as equipes que estão trabalhando, com segurança, tá tudo sendo... Algumas estão topando fazer dessa forma as lives, e aí tá correndo todo esse processo. Então, eu acredito que isso pode ser uma tendência? Pode. Agora, vai acabar os shows ao vivo? Não. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós gostamos de nos socializar, nós gostamos de ver gente, nós gostamos de encontrar os amigos, de abraçar os amigos, de encontrar a família, de curtir, de ouvir a vozinha do cantor perto do seu ouvido. A gente gosta disso, a gente gosta de tomar uma cerveja ali, gosta de tomar um vinho, a hora que a gente está num determinado momento de entretenimento. Inclusive tem uma pesquisa recente que pergunta assim, pessoas, vocês gostariam de fazer o quê a hora que abrir a quarentena? As pessoas, eles respondem, eu gostaria de encontrar minha família. Gostaria de sair com os meus amigos, ir num restaurante ou ir num jantar na casa dele. Primeira coisa que as pessoas querem, socializar. Primeira coisa que as pessoas querem, se encontrar de novo com as pessoas. Então, vai acontecer. As lives estão bombando. Ah, então vai acabar os eventos ao vivo? Lógico que não. É lógico que não vai acabar. Mas passou a ter uma nova opção de monetização. A gente acelerou processos, a gente foi para um caminho digital, está todo mundo em casa, foi para um caminho digital muito forte. A gente reduziu, agora a gente está numa conversa aqui, temos 23 pessoas participando da conversa. Quando isso aconteceria num dia comum, num dia como esse, às 11 horas da manhã? Jamais. Jamais. Nós estamos falando aqui com vários executivos. Imagina, essa galera que está aqui, eu duvido que teria agora, 11 horas da manhã, um tempo para trocar ideias a respeito desse assunto agora. Não teria. A gente acelerou esse processo, a gente está trocando informações, a gente está convivendo com fatores novos. Então, o que vai acontecer? A gente tem que analisar. Está tendo uma aceleração digital. Vai ter as lives? Pode ter. Vai ter os eventos tradicionais? Vai ter. Como é que eles vão se juntar? Eventos híbridos. Vai ter o projeto real, vai presencial, vai ter o projeto virtual, estratégias diferentes, conceitos diferentes, posicionamentos diferentes para engajar o público no seu momento. Um está em casa com o ar-condicionado, tomando vinho, o outro está lá na festa, tomando uma cerveja, abraçando os amigos. Esses dois públicos vão ter preços diferentes, tickets diferentes, entregas e experiências diferentes. Mas o que vai acontecer com o promotor? Nossa, antes eu vendia para 30 mil pessoas fazer um show, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas para participar de um show. Agora é 5 mil pessoas no show e 10 mil pessoas em casa. Eu posso cobrar 10 reais para as pessoas em casa. Olha só, fiz uma receita adicional de 100 mil reais. Isso é um patamar adicional na nossa entrega. Essas coisas eu costumo analisar muito o que o mercado está acontecendo.
está acontecendo um advento agora chamado Cine Drive-In. A Folha, inclusive, saiu com uma notícia disso ontem. Cine Drive-In. Tem várias empresas, vamos fazer Cine Drive-In. Por quê? Isolamento social. Ok, eu posso ficar no meu carro com a minha família? Posso. Então, beleza. Então eu vou estacionar o carro lá e vou assistir um cinema. Ou vou assistir um show. Vai ter um palco ali montado, vai ter vários carros estacionados. Nossa, mas essa experiência é incrível? Não sei, eu não sei se eu vou assistir. Eu assisti um negócio no... A gente lembra dos drive-ins nos filmes antigos, né? Que inclusive o pessoal fazia outras coisas além de assistir filme. Aí a gente olha esse cenário, a gente fala assim, a gente vai voltar pro negócio lá atrás. Por quê? Porque vai ter gente que vai querer viver essa experiência. Ah, mas eu não quero viver essa experiência. Tá bom, fica em casa assistindo Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple Plus. Os streamings estão crescendo, estão explodindo. O Netflix deu informação que cresceu mais de 50% no mercado. Agora, tem as coisas que estão crescendo e tem as coisas que não. A gente, na vida real, está sofrendo demais. Se a gente for falar de saúde, a gente vai se abraçar e vai chorar. Aliás, não pode nem se abraçar, só pode chorar. Né? Então, a gente não... Eu procuro, na verdade, buscar uma frente otimista no sentido de quais são os caminhos que a gente vai, para onde a gente pode ir, o que a gente está construindo baseado no que o mercado está se atualizando muito rápido. Não dá para a gente pensar assim, peraí, esse negócio vai funcionar? Vai. Não, lá para dezembro, que lá para dezembro, amigo? É já. Mas eu estou em casa, mas é já. Tá acontecendo. Não é que a gente vai esperar a gente sair da quarentena, já está acontecendo. Então a gente precisa fazer esse trabalho de planejamento hoje. Marcelo, você comentou outro dia, um dos eventos que eu tive o privilégio e o prazer de ver você falando, sobre plano de contingência. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é um plano de contingência. Olha, plano de contingência na verdade, um processo que a gente chama de gerenciamento de risco. Em inglês, a gente chama de risk management. A gente faz esse tipo de projetos de gerenciamento de risco em todos os projetos onde a gente acredita tem uma ameaça de risco. Existe uma avaliação de possibilidade de alguma coisa errada acontecer. Então, quando a gente monta plano de contingência, ele basicamente está muito conectado aos problemas que podem acontecer. Eu digo que, geralmente, a gente costuma fazer os nossos projetos de plano de contingência baseados no impacto que a gente pode sofrer em relação a um determinado problema, e geralmente esse impacto tem a ver com custo financeiro. Então, se a gente acredita que aquele negócio pode acontecer alguma coisa de errado, a gente vai lá e faz um seguro. O seguro, por exemplo, é um plano de contingência, ele está no plano de contingência. O que você fez quando você fez um seguro? Você montou um fator mitigatório. Se acontecer aquele problema, eu monto uma cenografia, eu contratei um engenheiro. Nossa, e se cair lá o negócio e machucar alguém? Bom, eu tenho um seguro que eu fiz que vai pagar as contas do hospital, da pessoa, da marca que pediu problema de imagem, seja o que for. Eu tenho um dinheirinho ali que não vai sair do meu bolso, mas que eu estou pagando por isso, porque afinal de contas eu fiz um seguro, e eu estou prevendo que ele resolva esse meu problema. E se ele não acontecer? Ok. É um plano de contingência. A segunda coisa que é muito importante é como a gente vai construir esse nosso processo. Eu sempre digo que a gente está no momento, Paulo, que é o modo de sobrevivência. Todos nós aqui estamos no modo de sobrevivência. O que é um modo de sobrevivência? O modo de sobrevivência eu vou fazer tudo pelo menor custo possível. Eu não vou gastar absolutamente nada. Eu tenho que reter o meu caixa o máximo que eu tiver, se eu tiver. Vou trabalhar para diminuir o máximo dos meus custos possíveis e trabalhar com as despesas na mão. Cada centavo eu vou contar. Seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Nas duas coisas. Então, esse módulo de sobrevivência exige a gente fazer o quê? O que o mercado todo está fazendo. O que os CEOs todos estão fazendo. Pensar o simples. A gente tem que simplificar a nossa vida. A gente tem que pensar, que nem o pessoal fala, os políticos falam assim, o que é que está aberto? Só as coisas essenciais. E a gente tem que pensar exatamente a mesma coisa na nossa vida pessoal e nossa vida profissional, ou seja, nas empresas que a gente tem.
A gente tem que pensar só no essencial nesse momento. Ah, mas eu tinha 10 coisas que eu tinha planejado. Esquece. Dessas 10 coisas, uma, duas, três, algumas delas faz sentido pro novo normal? Faz. Traz ele, adapta ele ao caminho que a gente vai seguir. Ou seja, vamos viver o essencial. Vamos ver, tanto na física quanto na jurídica. Marcelo, eu vou aproveitar, ou seja, você antes de ser, ou tanto quanto um professor, você é um organizador de eventos, né? Você representa para a gente aqui o nosso cliente. Aliás, vamos combinar aqui já, eu e eu aqui, vai contratar a empresa, só dá braço a partir de agora, aí, por favor. Tá? Você vai ter uma garantia, você vai ter um trabalho melhor e com o nosso aval. Certeza. Então, isso já acordado, essa parte, a Sula está fazendo a seguinte pergunta aqui. Mas como conseguiremos dar o start nesse processo de retorno à crise? Quem terá a coragem e será o pioneiro? Porque assim, ok, que os eventos vão voltar, você falou muito bem, eu acho que isso é unissono, todo mundo concorda, não tem nenhum menor tipo de dúvida, que os eventos híbridos são, na realidade, a curva só foi mais rápida, porque isso é um processo, como você mesmo já falou, você já fez isso há vários anos atrás, apenas a gente passa a ter um número maior desse tipo de eventos nesse momento. Só que assim, em algum momento, o governador vai falar, o presidente, o prefeito, não importa de qual estado, de qual cidade, vai falar, pega o jogo. Você vai ter que ter o primeiro evento. Como é que o organizador, e que tem uma relação muito próxima, muito íntima com os patrocinadores, que é o teu caso, como é que vocês estão enxergando esse retorno? Olha, tem duas coisas, Paulo. A primeira delas a gente já está no momento de planejamento. Eu, pelo menos, assim, do meu lado, olhando assim, como você falou, como organizador, tanto na minha empresa, Business Land, como nas empresas que eu tenho conexão e que eu atendo diretamente, por exemplo, a Time for Fun, todos nós estamos trabalhando 100% do tempo em replanejar e acreditando em algumas métricas. As métricas elas estão baseadas no que o mercado está dizendo. Então a gente olha lá os protocolos de segurança que previamente estão sendo trabalhados, a gente olha o que está acontecendo no mercado internacional e a gente utiliza isso como as nossas referências. Não significa que a gente assumir isso como uma realidade. A gente só vai assumir isso como uma realidade a partir do momento que finalizar a quarentena. Então, por quê? Porque todos os protocolos de segurança têm como base o dia 1 pós-quarentena. Então, significa o seguinte, agora a gente está no estado de São Paulo, uma quarentena até dia 1º de junho. Ou seja, 31, dia 1º de junho a gente voltaria, teoricamente. Se não esticar mais 15 dias, que normalmente o que o Dória está fazendo 15 em 15, ele toma uma decisão. Então, digamos que seja 1º. Se for dia 1º, os cenários dos protocolos de segurança são que tudo vai funcionar em ondas. Então, o primeiro cenário vai ser 30, 35 dias, 60, 70 dias. Ou seja, faz a primeira onda, dá certo. Funcionou? Funcionou. Segue a segunda onda. Não funcionou? Desce e reajusta os protocolos, para que a gente consiga ter um processo dinâmico. O que não é dinâmico? É o que aconteceu, por exemplo, na crise da Espanha, né, que a gente sabe, lá de 1918, se eu não me engano, né, que foi a gripe espanhola, que foi uma pandemia, uma epidemia gigantesca na Europa. E naquela época, eles trabalharam o que eles chamam de fluxo W. O que é esse fluxo W? Eles desceram, todo mundo ficou em casa. Depois que eles liberaram, as pessoas voltaram para a rua e voltaram a trabalhar. E aí cresceu demais a contaminação e eles só foram obrigados a dar um lockdown de novo. E aí de novo caiu. E aí eles perceberam que o crescimento não era tão rápido quanto a curva natural das coisas. Então o que eles começaram a fazer? Abria, fechava, abria, fechava, abria, fechava. O que para nós seria uma inconsistência horrível. Porque aí a gente perderia completamente a previsibilidade. Uma coisa é a gente poder voltar, sei lá, daqui a 30 dias e começar o processo gradativo, e outra coisa é a gente voltar daqui a 30 dias, abre, depois para tudo de novo. Depois abre, para tudo de novo. E não sabe quais os prazos que isso... Aí a gente perde completamente
o senso de racional para esse tipo de coisa. Então eu acredito que os organizadores, eles estão esperando um passo depois do outro. Todo mundo tem um planejamento. Eu, por exemplo, tenho planejado aqui alguns projetos, né? Muitos deles, maioria híbridos, alguns virtuais e outros presenciais. Logicamente que os presenciais eles estão indo mais para o final do ano, né? A gente tem que trabalhar no nível de segurança maior. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de segurança. Aconteceu o primeiro passo deu certo, vamos para o segundo passo, e assim por diante. Todos eles vão colaborar para que os empresários tomem decisões. Vai ter os que são mais ousados e vai ter aqueles que vão ser mais conservadores. Eu digo que o mercado, naturalmente, vai ser mais conservador do que ousado, né? Por quê? Por problema de caixa, por problema de entender como o mercado todo está se comportando, né? Olha só que coisa incrível. Olha que coisa incrível, Paulo. Na semana passada, eu li um artigo da Disney, Disney Mundial, o presidente da Disney estava falando o seguinte: nós temos uma previsão de reabrir. Ele estava primeiro dizendo que foi a maior queda de lucratividade da história da Disney. Nunca teve isso antes na história, no último trimestre. Depois ele falou o seguinte, que a primeira operação que ia reabrir era Xangai. E Xangai abriria esta semana, que abriu anteontem a operação. E o protocolo de segurança colocado pelo governo era que só podia ter 30% da capacidade do parque. O parque para 80 mil pessoas, a capacidade seria 24 mil pessoas. E ele, na reportagem, falou o seguinte: eu não acredito que não vai nem perto disso, a hora que eu reabri o parque. Pois bem, 2 dias atrás ele reabriu. Sabe o que aconteceu? Sold out. Parque lotado, 24 mil pessoas dentro do parque. Estão abrindo as lojas, né? Oi? Estão abrindo as lojas também agora. Eu vi a notícia de manhã que as lojas estão abrindo. Então o que acontece? Qual era a previsibilidade do cara, presidente de uma companhia do tamanho da Disney? As pessoas não vão. As pessoas têm medo. Que é mais ou menos o que a gente acha que vai acontecer aqui no Brasil. Certo? É a primeira coisa que as pessoas vão. A semana passada, eu tive uma live com um diretor da Fest, que ele inclusive é um cara de inovação de Harvard, chama Thiago Quintino. Eu conversei com ele, ele falou: Marcelo, a gente abriu lá no Sul, foi autorizada a abertura de um shopping center, e a gente abriu a nossa loja da Fest. Sabe o que aconteceu? Eu falei: não foi ninguém. Não foi ninguém. Aí a questão é a gente conseguir fazer essas leituras, né? No caso é um shopping center, o outro é um parque de diversões. Ou seja, uma coisa é o entretenimento, que é a nossa fuga, que é o que a gente está procurando hoje, e outra coisa é compras, que é exatamente o que a gente está se questionando hoje, porque a gente está no momento do pensar o simples. Pensar o simples significa o que eu preciso hoje. Será que eu preciso comprar uma nova camisa? Será que eu preciso de uma geladeira agora? Eu nem sei se eu tenho dinheiro para geladeira, mas será que eu preciso de uma geladeira nova? Será que eu preciso de um eletrodoméstico que vai fazer diferença para mim, uma televisão, tal? Antes a gente ia lá e falava: não, minha televisão tem 60 polegadas, mas acabou de lançar uma de 80. Eu vou trocar agora, vou colocar essa no meu quarto e põe outra na sala. A gente tinha essa sensibilidade, principalmente porque o mercado estava girando antes da quarentena, a gente estava vivendo, antes da pandemia, na verdade, a gente estava vivendo um momento de Brasil bom, crescendo, com muitos planos, evolução de negócios. Eu acredito que isso trouxe. Então, esses processos, na verdade, vão trabalhar muito em cima desse tipo de retorno, na minha opinião. Na realidade, a gente está falando em mudanças culturais, né, Marcelo? Ou seja, você tem mudanças culturais de pessoas e de negócios. Então, como você estava falando, comprar uma geladeira, ok, eventualmente eu posso comprar essa geladeira pela internet. Eu não preciso lá. Agora, aí a pergunta que eu comento, ou seja, você acha que os eventos B2B e o B2C, o que você acha de mudanças que a gente vai ter nesse sentido? Já emendando nessa pergunta, eu estou vendo aqui uma pergunta pelo grupo nosso interno de associados. Ele está falando, a Leila Bueno está comentando o seguinte: essa corrida por pensar rápido, por uma inovação, ou seja, nós estamos todos, eu não vou falar desesperados, nós estamos ansiosos, estamos querendo, acordamos, dormindo, o que eu faço, o que eu preciso descobrir, como entender esse público que está acontecendo, o que eles desejam. Então, essa corrida pelo pensar rápido, por uma inovação, ou no novo serviço, para adaptar nesse novo normal que está nascendo, isso não pode gerar muito erro? Não pode tirar muito? Gerar muito erro? Sim.
Você falou uma coisa certa. A gente está passando por um processo de aceleração de muitas coisas no mercado, tanto de eventos quanto de entretenimento. Pode dizer o seguinte, Paulo, essa coisa dos erros, ela é uma cultura que veio muito das startups, né? Que a gente chama lá de Minimal Viable Product. Sim. Né? A Businessland, que é a empresa que eu remontei, estruturei ela baseada numa plataforma de entretenimento, ela veio com uma cultura 100% startup, que é trabalhar sob demanda. Então, que é um momento muito propício para mim, estimular todo esse processo de crescimento, conexões, etc. E eu posso dizer o seguinte, eu acredito muito que essas conexões dos erros e acertos vão estar muito pela velocidade de fazer e o aprendizado. E o que é muito legal é a gente poder compartilhar essa informação. Então, em vez de novo ter aquela coisa de, não, a informação é minha, eu errei, me ferrei, beleza. Errei, me ferrei, gente, errei, me ferrei, nesse caminho não funciona, no caminho X pode funcionar. E vai ter outro lá que vai investir em cima disso. Errar pelo menor tempo possível e pelo menor custo possível. Essa é a premissa das startups. É a premissa que é o momento que a gente vai ter que viver. A conexão que eu acredito que a gente vai ter que ter no mercado B2B e B2C, ele depende muito de com que cada um de nós atuamos. Eu, por exemplo, tenho feito um exercício muito importante diariamente, além do planejamento, além de olhar o que eu estou fazendo, faz sentido ou não faz. E vou te dizer sinceramente, Paulo, com toda humildade, nesse período de pandemia aqui, eu já fiz mais de 10 coisas que eu já joguei fora. Mais de 10 coisas que eu joguei fora. Porque eu achei, vai ser isso, aí de repente, não vai ser isso. E eu já descobri isso antes de começar. Por quê? Porque eu peguei o telefone, e hoje as pessoas estão muito acessíveis, e liguei para alguns clientes. E liguei para algumas marcas, e falei com algumas pessoas, e falei com alguns fornecedores, falei, gente, eu estou pensando em fazer um projeto assim, 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 assim. E aí? Você é louco, tal, tal. Claro que todo mundo tem os lados negativos e os lados positivos. Se eu viver só do que as pessoas negativas falarem, eu não faço nada, né? Então eu faço uma avaliação técnica, coloco os prós e contras, avalio o que faz sentido, e aí beleza, e vai mais o meu feeling ali, eu acredito nisso e vou botar fé nessa história. Ou não acredito nisso e não vou botar fé nessa história. Então, eu estou aprendendo toda hora e estou fazendo esse esforço de trabalho com essas conexões, e que é muito importante, a gente não ficar isolado. A gente não está numa ilha isolada, afinal de contas, o mundo que está sofrendo esse tipo de problema. Então, quando a gente falar um pouco de gestão de crise, quando a gente entrar nesse tópico, eu vou falar um pouco sobre a questão técnica, né, de construção, de como fazer isso. E um dos pontos muito importantes nesse processo é essa questão da gente se conectar. E essa conexão são o que a gente chama dos stakeholders. Né? Essa palavrinha... Não entendi, né? Que a gente fala, muita gente... Não, fala em português, deixa eu entender o que é stakeholder. Stakeholders são todas as pessoas que influenciam o nosso negócio. Pode ser o cliente, pode ser o fornecedor, pode ser o colaborador, pode ser o prestador de serviço. Todo mundo é um stakeholder. Todo mundo se conecta com a gente de uma forma mais ou menos relevante, e a gente tem que colocar isso no mapa e fazer isso um racional. Quando a gente põe esse racional, e não é na nossa cabeça, para em 3 minutos eu vou fazer essa conta. Não é em 3 minutos. Põe num papelzinho ali, pega um Excel, escreve o que você quiser, consegue trazer essa informação para você, e nesta informação que você vai construir, baseado nessa análise dos stakeholders, você toma a sua decisão do caminho que você vai seguir, do projeto que você vai seguir, com um monte de opiniões de pessoas que hoje estão acessíveis para você. As pessoas estão, todo mundo aqui acessível. Como você falou, você pediu uma live comigo 11 horas da manhã. Num dia comum, a chance era 0, Paulo. Eu estava na rua em reunião, que vivo em reunião. Estava em reunião aqui, sinto muita falta, inclusive, disso. De estar com pessoas, tal. Hoje eu faço ligação do celular e coloco a câmera. O cara fala, não, mas eu tô de pijama. Eu falo, amigo, não tem problema, eu quero só ver sua cara. Né? Eu preciso socializar as pessoas, preciso olhar um pouco para as pessoas. Eu não consigo nem olhar você, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa conexão. E é isso que a gente vai conseguir poder... vai nos ajudar bastante a sair desse modelo e conseguir achar uma solução, cada um de nós, para a nossa empresa. Tem uma piadinha que está atual hoje em dia, falando assim, sabe aquele cara que está te devendo? Ele está em casa. Então, mas você tem razão. O que a gente acaba sentindo é o seguinte, nós somos empresas que navegam no setor de cenografia e estandes. E a cenografia e o stand,
ela acaba passando, como foi dito outro dia por um diretor nosso, ela vende, ela passa, ela trabalha os 5 sentidos. E quero queira, não sei se aí a pergunta é se você concorda com essa afirmação, é que estamos hoje em dia, como você falou, a gente já não está mais satisfeito em falar pelo telefone, a gente quer ver a cara da pessoa. A gente está com a ânsia nossa de sair e estar com outras pessoas é muito grande. E isso no mundo inteiro. Então, eu quero crer que a ferramenta ou as ferramentas provocadas pelos eventos, de todas as formas em geral, vão nos ajudar a geladeira a gente pode até comprar pela internet, mas o encontro a gente vai querer tomar o chopp com um amigo no happy hour e a gente vai querer apertar a mão, se possível, ou pelo menos estar próximo num evento para negociar. Né? Agora, eu vou te perguntar uma coisa, se você puder me ajudar. Plano de contingência. Tá? Você tem uma história que você contou outro dia, que eu achei fantástica, que eu achei até um absurdo, como você não teria um vulcão no seu plano de contingência. Como é que alguém pode não colocar isso? Você pode contar um pouco essa história para a gente, por favor? Desculpa, e claro. Tem um porquê. O nosso segmento de atuação, ele é um segmento que trabalha com inúmeras variáveis. Quando você vai montar um stand, ou vai montar um cenário, tem diversas variáveis que vão desde do material, a mão de obra, a tempo, a trânsito, a se não quebra um caminhão na ponte, as variáveis internas dentro de um pavilhão, ou seja, nós somos, por índole profissional, nós somos gestores de variáveis. É o que mais fazemos como profissionais da área de cenografia e stand. Mas eu confesso que o vulcão a gente nunca pensou nisso. Conta essa história para a gente, por favor, Marcelo. Olha, quando a gente faz plano de contingência, eu brinco muito que eu chamo para a sala, geralmente, as pessoas que são mais pessimistas, né? Elas vêm aqui, o que é que pode acontecer de errado? Pode cair aquela porta, não, pode chover, pode ter um problema ali que o artista não vai chegar, pode ter um problema no aeroporto. A gente monta lá todas as possibilidades de problemas, que é mais ou menos quando eu brinquei com você outro dia, falando sobre a questão de reunião para fazer seguro, né? A Sim. gente vai lá e monta a policy, e a gente sai da sala, parece que tem um peso nas nossas costas, a gente fala assim, meu Deus do céu, por que eu vou fazer esse evento se vai dar tudo errado, né? Porque você fala todos os problemas tão errado que vai acontecer, você sai de lá, parece que é energia, né? E eu sou uma pessoa muito de energia, né? Eu acho que as coisas funcionam muito com energia, por isso eu procuro sempre trazer uma energia positiva para todo mundo, para mim mesmo, e tentar contagiar as pessoas, em vez de ser contagiado por uma energia negativa. E eu acho que isso funciona muito bem. Quando a gente vai fazer um plano de contingência, o astral ele é muito negativo, porque na verdade você constrói um processo baseado em problemas, né? Então é totalmente diferente. Mas falar um pouco do exemplo que foi incrível. Quando eu fiz o Skull Sensation, 2010, e eu me lembrei disso, Paulo, porque na verdade eu fiz um post baseado num artigo do The Brief. Não sei se vocês, quem estiver aqui, leu The Brief. The Brief é um jornalzinho eletrônico que tem várias coisas de startups, coisas de inovação, é muito legal. E você se inscreve lá, recebe diariamente de graça, é muito bacana. E aí o The Brief colocou o seguinte, que tinha acontecido lá um problema de um vulcão na Islândia. E esse problema tinha acontecido exatamente comigo. Em 2010, em abril de 2010, eu estava realizando o Skull Sensation. E com todo o projeto montado, o vulcão da Islândia, chama Edja, entrou em erupção. Você nunca vai imaginar que um vulcão entrando em erupção na Islândia pode afetar alguma coisa, né? O Guto aqui está falando que estava lá. Estava lá com a gente, E aí esse vulcão entrou em erupção. E aí o que aconteceu? As cinzas do vulcão foram espalhadas no espaço aéreo europeu e começou a bloquear os aeroportos. Os aeroportos começaram a fechar, um atrás do outro. E era naquele mesmo fim de semana, naquela mesma semana, eu tinha que trazer vários DJs internacionais pro line-up do Skull Sensation. Até aquele momento, um problema de um vulcão na Islândia não estava parecendo ser um problema para nós. Até que quando eles começaram a fechar os aeroportos, começaram a nos avisar, gente, o aeroporto de Paris foi fechado. Eu falei, o quê? Vocês estão de sacanagem. A gente tem artistas
espalhados eram DJs, mas artistas espalhados por toda a Europa. A grande maioria eram DJs europeus. E a gente começou a entender que o negócio ali podia criar um colapso. E o pior, que sem vir esses artistas para o Brasil, acabou o evento. E quem aqui no Brasil ia dizer o seguinte, não, peraí, um vulcão lá na Islândia cancelou um evento aqui no Brasil. A gente, não, isso aqui não existe. Então o que aconteceu? A gente juntou toda a equipe que estava trabalhando lá, abrimos um mapa mundi ali, que a primeira vez eu comecei a sentir, pensei assim, caramba, ainda bem que eu fiz as aulas de geografia, porque a gente nunca sabe para que a gente faz aquilo, né? Comecei a entender um pouco como funcionavam os países e a encontrar soluções do tipo... Travou? Helicóptero sobrevoando, voos alternativos, mas tudo isso não fazia parte do nosso plano de contingência, mas o que fazia era o nosso seguro no-show. A gente tinha um seguro de no performance, era um evento com custos altíssimos. Então a gente tinha que ter um seguro de no performance para qualquer tipo de eventualidade. E não ter os DJs significaria um cancelamento de um evento, ou seja, entraria um seguro de no performance de milhões. O que a gente fez baseado naquilo? Chamou o seguro e falou, seguro, eu vou ter que fazer um monte de manobras aqui. O seguro fala assim, pode fazer que eu te cubro. Então a gente, com isso, tomou todas as decisões mais malucas que poderiam acontecer, de pegar vários aviões, dando a volta pelo Pacífico, em vez de vir pelo Atlântico, coisas que um aeroporto fechava, a gente mandava para outro, e no final de contas a gente conseguiu fazer o evento acontecer. Então isso realmente foi uma coisa além do nosso plano inicial, mas que envolveu logicamente toda a equipe trabalhando, pessoas com processos de inteligência e sorte, né? Porque não adiantava também eu mandar para um aeroporto A e o aeroporto fechasse, e aí a gente não ia ter mais o DJ lá acontecendo para a gente. Acho que tudo isso é um processo difícil, né? Mas que a gente pode enfrentar a qualquer momento, né? Fazendo eventos que tem uma pegada internacional, como foi a casa do Skull Sensation. A brincadeira, assim, quando a gente está vendo, quando a gente nasce, né? Perguntam, você quer com emoção ou sem emoção? Isso aí. Aí fala, eu quero com emoção, então você vai trabalhar com o evento. Mas aí você fala, aí a gente já brinca o seguinte, não, mas eu quero com muita emoção, então tá bom, então você vai trabalhar com montagem de stand ou cenografia. Aí você trabalha com... bastante. Marcelo, eu vou ter que te abusar da tua boa vontade na visão sua de cliente. Porque para a gente é um olhar que agrega muito valor para os nossos associados, né? Ter essa oportunidade de falar um cliente que organiza eventos do porte, do tamanho dos eventos que você organiza. Estou me perguntando, fazendo a seguinte pergunta aqui. E isso, de fato, é uma preocupação que a gente tem. Mas participar em um período de pandemia não pode colocar o risco à marca. E aí nós estamos falando a marca do patrocinador, a marca do evento e também a marca das empresas Paulo, de cenografia. Desculpa te interromper. Foi a minha pergunta. Desculpa, saiu do contexto. Eu estou falando em prototipar, não é participar, é diferente. Fechado. Pegando na metodologia das startups, a gente sabe que o prototipar, errar logo para dar tempo de consertar logo, estava naquele contexto quando a gente estava falando da questão de arriscar. A minha pergunta está falando em prototipar, em épocas de pandemia, se a gente não pode trabalhar, a gente não pode estar transformando o nosso cliente em cobaia e acabar com uma marca que muitas vezes você levou tempos para construir. É isso, tá? Tá. Legal. Eu acho que, Leila, é muito importante essa pergunta que você falou, porque eu tenho conversado com as marcas e a questão das marcas, principalmente aquelas que são mais ousadas, no sentido de serem as primeiras a tomarem decisões no mercado, e muitas delas a gente, inclusive, consegue ver aí, dando uma procurada no LinkedIn, tem várias pessoas lá postando as marcas mais lembradas no momento da coronavírus, tal, que foram aquelas mais ousadas, que foram lá e fizeram primeiro, né? Nesse caso, fizeram o quê? Fizeram projetos de generosidade, solidariedade, né, conexão com as pessoas, para ajudar as pessoas, que é exatamente o momento que a gente está. A gente não está no momento de prestar, a gente não está no momento de vender alguma coisa, a gente está no momento de prestar serviço para as pessoas. E as marcas decidiram fazer isso, algumas mais tarde, outras mais cedo. O que eu posso dizer é o seguinte: não vai ter mais evento que não tiver propósito. Tem que ter propósito acima de tudo. Se a marca tomar uma decisão a ter um determinado propósito naquele evento,
este valor vai ser maior do que a questão de errar ou acertar para o sucesso do projeto. A marca vai estar conectada a isso. Se uma marca vai tomar uma decisão além daquela que poderia, no momento, para ser inovadora, para trazer uma relação de criatividade, de conexão entre as pessoas, nesse momento onde a gente precisa se socializar, a gente vai ter as marcas, com certeza absoluta, baseada num propósito. Eu não consigo mais ver alguém fazer algum projeto que não tenha essa pegada. Eu sinto que os princípios cada vez mais devem ser fortalecidos. Cada vez mais eles têm que estar claros nas pessoas. A gente vai ter uma relação de ecossistema unido. Ele vai tomar uma decisão e muita gente vai entrar nessa baia. E todo mundo vai lutar para aquilo dar certo. Não é um negócio que o cara está sozinho no jogo. Porque se aquilo dá certo, vai dar certo para ele e para os próximos. Vai ter gente que vai tomar a seguinte decisão: eu só vou fazer depois que aquele cara fazer. Se ele se der bem, eu sigo. Se ele se der mal, eu não faço. Tem muita gente que está nesse... A gente percebe, claramente. É simples. Tem mercados aí fáceis de você olhar. Você olha o mercado de bebidas, você fala, aquela marca fez isso. Depois a outra marca fez também. Mercado de comida. Essa marca fez isso. Olha, a outra marca também fez. Mas fez de quando? Depois. Porque era uma grande ideia? Não só porque era uma grande ideia. Porque funcionou. Agora a gente pega lá, por exemplo, o exemplo da Osklen na semana passada, que foi lá e teve a infelicidade de criar um produto de R$174, vendendo uma máscara por R$174 e dizendo que tem uma doação para, não sei para quem foi, a doação de valores tal, que tinha um lucro embutido, tal, inclusive fez essa besteira de ter que explicar para as pessoas tecnicamente como ela fez, e todo mundo caiu de pau em cima deles. Eu acredito muito que essa conexão das pessoas vai estar com as marcas, vai estar muito relacionada ao propósito dela, e com isso a gente vai entrar no jogo. A gente vai entrar em jogar para somar sempre. Se a gente acreditar, a gente vai jogar para somar. As indústrias estão colapsadas. Então a gente olha, muitas indústrias estão colapsadas. Algumas indústrias não estão. Algumas indústrias estão muito pelo contrário, surfando num horizonte azul. Nunca ganharam tanto na vida. Semana passada eu fiz uma live com o CFO do iFood, o Diego Barreto. O Diego falou para mim, Marcelo, sabe quantas refeições o iFood entrega por dia? Eu falei, não. 1 milhão de refeições por dia. São 30 milhões de refeições por mês. Não, por trás disso, não está só aquela relação de comércio, estou levando para você um produto. Está também a relação de estou salvando vários negócios do mercado, que são os restaurantes e bares, que hoje não tem nenhuma possibilidade de acessar. Então, olha só, existe um negócio comercial, mas existe um propósito por trás disso. E aí eles foram lá e investiram em educação digital. Eles foram lá e falaram o seguinte, não, eu vou ensinar, inclusive, os restaurantes que não sabem como fazer esse negócio digitalmente, a se estruturar digitalmente para poder ter um delivery, para poder ter um cardápio digital, para poder funcionar, para poder vender e para poder ter reputação. Porque, afinal de contas, se você receber uma comida fria, ruim, você não compra mais e a reputação cai no sistema, o cara não aparece mais. É exatamente o que a gente vive hoje. A gente é uma empresa que vende mais, que é criativa, a gente vai ter mais reputação, as pessoas vão contratar mais a gente. Caso contrário, isso não vai acontecer. Então, até numa ação comercial, hoje, tem propósito. A gente vai ter que viver nisso. Mas, putz, como é que eu vou quebrar a cabeça em cenografia? Como é que eu vou ter propósito? Calma. A gente tem todos os trabalhos sociais, a gente ajuda uma série de cadeias, inclusive informais, que são pessoas que trabalham em vários tipos de atividade, o eletricista, o serralheiro, o carpinteiro, o carregador. Tem pessoas que dependem do nosso negócio. A gente trabalha lá com um ecossistema muito importante, a gente vai lá, recicla produtos e não sei o que lá. A gente tem muita coisa que a gente pode trazer para a pegada e para a informação do propósito. E eu acredito que isso vai ser a nossa forma, inclusive, da gente mostrar as nossas marcas, as marcas das empresas de cenografia, as marcas das empresas de live marketing ou de entretenimento, seja o que for, de um jeito diferente. Eu acredito muito nessa relação hoje, de agora em diante. E não acredito muito porque eu acho isso, porque a minha leitura e meu estudo de tudo que está acontecendo é para isso que a gente está andando. Marcelo, eu vou pedir para a Leila
se você não se importar. Eu acho que ela tem uma observação, um comentário que eu julgo que isso é importante, que pode complementar. Leila, você pode nos ajudar, por favor? Posso. Marcelo, o que eu vejo nesse seu comentário, que é imprescindível para a nossa categoria, é que nós somos muito contemplativos, né? Nós somos espectadores de um mercado. A gente, na nossa atividade, a gente fica esperando a demanda de alguém que de fato pensou de fazer um evento com propósito, de alguém que de fato pensou em levar algo para um cliente final, e aí traz todos os stakeholders, todas as ferramentas, inclusive as empresas de cenografia e as empresas de montagem. Nós não estamos diretamente na concepção do propósito de um evento. Sim. Então, eu temo muito pelo nosso mercado, fico muito preocupada como que a gente deve agir, não só nesse momento, mas no momento pós-pandemia. Nesse momento, estamos descobrindo na dor. Cada um aqui, nossos amigos, estamos aí com 28 empresas, talvez, ou 28 profissionais envolvidos nessa área. Nós estamos aqui numa tentativa de repensar o nosso negócio e pensar na subsistência dele. Eu não estou falando só financeira, mas principalmente no propósito como você trouxe. Eu quero trazer esse comentário que a gente acabou de falar sobre a preciosidade da nossa marca, né, nesse momento, e a gente tentar mantê-la, que foi o que eu questionei sobre o prototipar, e com o que você trouxe na gestão de risco. Quando eu ouvi você falando de planos de contingência na sua palestra, eu reportei essa metodologia, Marcelo, para a nossa empresa. Eu comentei isso com você, né? Eu não pensei num evento, porque a gente tem lá a nossa forma de organizar nosso evento, dentro do nosso critério, que é muito construtivo, é projeto, mas é construção. Mas eu trouxe aquele seu plano de contingência, um olhar para a gestão da nossa empresa, da minha empresa. E foi muito isso que eu gostaria de trazer, eu gostaria muito que você trouxesse para a gente um olhar dentro da gestão das nossas empresas. Claro, não é disso que é a nosso propósito, mas eu senti uma alegria quando eu assisti você explicando o plano de contingência, porque nós, no nosso negócio, imagino que a gente dificilmente para sentar, chamar os pessimistas do nosso grupo para pensar nas piores situações. A gente sai fazendo, né? A gente tem já um limite na nossa gestão. Mas, principalmente, pensar nas possibilidades do nosso negócio, inclusive, pode levar a gente a uma conclusão que o nosso negócio vai durar pouco, ou vai existir com muitos problemas por conta da sazonalidade. Mas estou juntando essas duas coisas, a importância do nosso papel enquanto empresas montadoras e cenografia, mas como que a gente pode agir para as nossas empresas com um plano de contingência, Marcelo, por favor. Legal. Leila, eu acho que é um ponto super importante isso que você falou, e eu queria dividi-lo em duas partes, basicamente. Primeiro, eu gostaria de falar o seguinte: a gente tem muito uma relação nas coisas que a gente faz que se misturam, né? E agora a gente está vivendo isso muito de perto. A gente não precisa de uma explicação, que é assim, a pessoa física e a pessoa jurídica. A gente mistura essas coisas, né? Nós somos empresários e aí temos aquela relação de ter uma vida em casa e depois ter uma vida no trabalho. Aí, de repente, a gente está vivendo o trabalho dentro de casa. Então, a gente começou a sentir aquela coisa muito próxima, né? E eu digo o seguinte, é importante fazer essa mistura. É importante, mas nesse momento de fazer planos, né, de crise, de gestão de crise, efetivamente, nas nossas empresas, eu dividiria em duas partes. Primeira coisa, se eu fosse uma empresa, a primeira coisa que eu tenho que fazer, baseada na crise que a gente está vivendo agora é o diagnóstico. Ou seja, beleza, tudo que está acontecendo está impactando o que na minha empresa? Está impactando diretamente com este item. Claro que a gente vai dizer assim, financeiro, tá bom, mas a palavra financeiro tem um monte de ramificações. O que é que você está tendo de impactos diretos no seu negócio? Positivos e negativos. Avalia, coloca o diagnóstico lá. De um jeito simples. Aqui, assim, vamos de novo. Eu falei de simplicidade. Vou trabalhar com simplicidade. De um jeito bem claro para as pessoas poderem fazer esse processo simples, sem precisar de pegar um livro lá de 300 páginas. Então, diagnóstico. Segunda coisa, baseado nesse diagnóstico que você tem da sua empresa,
como é que você vai planejar os seus próximos passos. Não adianta pegar o planejamento do começo do ano, lá que você fez em dezembro, provavelmente. Não adianta. Por quê? Porque a realidade não é mais a mesma. A gente fala, nossa, estava incrível, e agora quando tudo voltar vai ser de novo incrível. Não vai ser. Por quê? Porque o impacto econômico ele é real. Então, não estamos falando só da saúde, nós estamos falando também da economia. São duas crises totalmente conectadas. Então, o teu planejamento é baseado no teu diagnóstico de hoje e baseado no teu plano passado que vai ser replanejado para o futuro. E aí eu dividiria em 3 cenários. Cenário conservador, que eu não gosto de cenário pessimista, como eu te falei, eu sou mais otimista do que geralmente as pessoas. Então, para mim, o pessimista é o conservador, então, o cenário conservador, o cenário realista e o cenário otimista. Desenhe os 3 cenários, baseado nos planos que você fizer. Bem simples. Diagnóstico, replan, cenários. Vamos agora para a nossa pessoa física. Putz, a gente está misturado. Cara, você está me pegando num momento super difícil. Além da questão da minha empresa, eu tô sofrendo, eu tenho que pagar um monte de funcionário, tem um monte de gente embaixo de mim, ou vou mandar embora. Tem um monte de problemas reais. Eu tenho problema de saúde, ou tenho gente da minha família que tem esse problema, e assim por diante. Então, a gente precisa fazer uma imersão pessoal. Não adianta a gente falar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As coisas estão se misturando nesse momento. Afinal de contas, a gente está em casa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar uma técnica que ela é ótima para as pessoas, né? Primeiro é pensar. A primeira coisa é vamos pensar aquele negócio, aquela solução que você está tendo. E depois, na verdade, você vai sentir essa é automático. O teu corpo tem uma coisa que se chama sentimento. Se você tiver um pensamento positivo hoje, você vai ter um sentimento positivo imediatamente. Você vai falar assim, nossa, a quarentena acabou, caramba, os clientes estão ligando sem parar. Nossa, olha, essa sensação que eu falei agora, para todo mundo já vai assim, nossa, que legal. Ufa, nossa, que sensação boa. Agora, ao mesmo jeito, uma negativa também aconteceria. Nossa, está acontecendo algum problema com a minha família. Caramba, meu fluxo de caixa não vai dar para esse mês. Meu Deus do céu. Essa coisa é negativa. Na hora que você sente aquele aperto, você fala, putz. E olha que você não saiu de casa, você não saiu da sua cadeira. Então, o pensamento reflete muito rápido no sentimento. Você não precisa ligar para ninguém, nem um consultor, nem um coach, para pedir para ele te responder se isso que você vai fazer é bom ou é ruim. O teu pensamento diretamente vai funcionar no sentimento. E baseado nisso, pensamentos positivos, ação. Ação. O que você puder agir, você vai ter resultados. A gente pode ter um aprendizado muito grande pessoal que vai refletir no profissional, fazendo esse tipo de exercício. E a gente fala o seguinte, mãe, tudo bem, mas a coisa negativa está maior ainda, não tem saída. Tem saída. Em toda crise, a maior eficiência que a gente tem, ela é baseada em inteligência emocional. Inteligência emocional não é uma coisa que você tem pessoalmente, muitas pessoas têm, outras pessoas não têm, e outras pessoas precisam aprender a ter, porque isso também é treinamento. Eu sempre digo que o processo de inteligência emocional é assim, pode cair o mundo e você está calmo e sabe como gerenciar o seu problema. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Eu acho que a inteligência emocional, ela só consegue funcionar se você tem técnica. E a técnica é exatamente você trabalhar o teu equilíbrio racional. O equilíbrio racional, ele vem de fatos e dados. Não é de achismos e nem de feelings. É fatos e dados. Você tem que ter informações que vão te dar o equilíbrio racional e aí vai construir a tua inteligência emocional. Pô, baseado nessa informação, eu vou fazer isso. Baseado nessa informação, eu vou fazer aquilo. E quando você acabar de fazer esse trabalho, você vai dizer, caramba, eu tinha uma solução e não tinha nem pensado nisso. Você precisa botar esse trabalho. Você precisa fazer o trabalho. E como você constrói o equilíbrio racional? Então, são 2 dicas muito importantes. São gráficos. Você vai fazer um primeiro gráfico simples, impacto, possibilidade. Impacto, possibilidade. Uma linha impacto, a outra linha possibilidade. Ou seja, você vai definir pequeno, o médio e o grande.
Pequeno impacto, médio impacto, grande impacto. Ou pequena possibilidade, grande possibilidade e média possibilidade. São 3 possibilidades, 3 impactos. E esse gráfico vai te dar um cenário. Ou seja, esse problema pode acontecer. E o que ele vai impactar o meu negócio? Médio, pequeno, médio ou grande. Baseado nestas 3 informações, de pequeno, médio ou grande, cruzado com impacto e possibilidade, você vai conseguir construir o quê? Os fatores mitigatórios, que no plano de contingência é a resposta que você utiliza para minimizar os seus impactos maiores. Olha, se o mês que vem eu não tiver caixa para pagar as minhas contas básicas, eu vou ter que falar com o banco. Quais são os bancos que eu tenho relacionamento? Banco A, Banco B, Banco C. E esses bancos A, Banco C, Banco B, historicamente me cederam quais créditos? 1, 2 e 3. Quais são aqueles que têm mais chance de funcionar para mim? 1, 2, alfa, beta e gama. Tá bom. Vou começar pelo mais provável e vou pelo menos provável. Eu vou construir esse caminho baseado nos meus fatores mitigatórios. Os maiores impactos são aqueles que você tem que absorver primeiro. Os menores impactos são aqueles que você vai absorver por último. Primeira coisa. Segundo gráfico. Gráfico de stakeholders. Como eu falei agora há pouco, são os caras que influenciam diretamente no teu negócio. Quem que influencia no teu negócio? Fornecedores, clientes, colaboradores, prestadores de serviço, toda a tua cadeia. Existe uma cadeia ali do seu negócio. Você pega aquela sua cadeia e coloca no gráfico. Esse gráfico vai estar dividido em influência e atitude. Influência e atitude. O que é influência e atitude? Quanto desses stakeholders me influenciam? E qual é a atitude que esses caras têm em relação a mim, a minha empresa, neste momento? Ah, mas em dezembro vai ser outra coisa. Em dezembro você pode fazer outro plano. Hoje, neste momento, o que esses caras, esses influenciadores, hoje influenciam no meu negócio? E qual é a atitude que eles têm em relação à minha empresa? Vou te ajudar no futuro? Não vou te ajudar. Vou ter uma relação com você? Não vou ter uma relação com você. De novo, pequeno, médio e grande. O pequeno, médio e grande vai ter mais uma atitude positiva, uma atitude negativa, ou uma influência alta e uma influência baixa. De novo, baseado nessas informações, você vai construir quais são as respostas para cada uma delas. Ou seja, como você vai resolver o problema ou como você vai contar com essa possibilidade. Esses racionais são os equilíbrios racionais que você vai ter para poder construir a tua inteligência emocional. A partir dali, você tem dados suficientes para tomar suas decisões. Nossa, eu vou para este caminho. Eu conheço muitas empresas hoje que falaram assim, Marcelo, sabe qual foi o caminho que eu tomei? Qual? Dá 3 passos para trás. A minha empresa era, há 3 anos atrás, era deste jeito. Eu cresci pra caramba nesses últimos 3 anos. Eu vou fazer a empresa, vou dar os 3 passos, vou voltar 3 anos e vou fazer o que era 3 anos atrás. Tá bom. É uma solução baseada nos teus racionais. Você tomou uma decisão baseada na tua inteligência emocional que foi construída a partir de equilíbrios racionais. E isso é muito importante. São técnicas que a gente acaba utilizando em plano de contingência, né? Para todo tipo, até de contratar um artista, de fazer uma contratação ou de fazer um evento como um todo. A gente usa essas técnicas, né, que são utilizadas. Essas são os jeitos mais simples. Lógico, você vai falar, mas tem técnica mais complexa? Tem um monte de mais complexas, mas eu digo que hoje a gente está na simplicidade. Se a gente conseguir fazer esse mínimo trabalho, a gente vai conseguir ter algumas respostas e cada um vai ter uma resposta diferente da outra. Cada empresa vai ter uma resposta diferente porque a situação de uma empresa é diferente da outra, né? E a gente pode usar isso para nos ajudar agora, nos fortalecer e principalmente para ter alguma luz no fundo do túnel de fato que você mesmo construiu. E não está baseado num achismo, num falismo, num bababá, num blá blá blá. Tem a ver com o que você acha, o que faz sentido para a sua empresa e o que você construiu baseado em toda a influência das pessoas, dos negócios que estão ao seu redor. Tá sem áudio aí, Paulo. Não tô ouvindo. Obrigado. Aprendi esse truque com o Sérgio Junqueira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse resumir numa frase ou num pequeno texto, o que é o novo normal? Todo mundo está falando, é o novo normal, é o novo normal. E o novo normal? Por onde você acha que vai ser? Existe uma situação atual
existe uma que vai acontecer daqui a X dias. O que é? Esse é o novo normal. E, por último, eu queria fazer uma... Eu não contei isso para você, mas acho que o objetivo principal de trazer para você aqui hoje foi você falar para a gente quando é que a gente começa, quando é que a gente volta. Então, que data? Só você falar a data aí, a gente já sai trabalhando. Vamos lá. Bom, o novo normal, ele é ainda uma baita ponto de interrogação, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que tudo indica, né? Que a gente vai ter alguns fatores importantes. De novo, um fator racional e um fator emocional. Sempre as duas coisas andando juntos. Não dá mais para andar separado. Fator racional. Vai estar tudo funcionando baseado em protocolos de segurança. Tudo vai estar funcionando baseado em protocolos de segurança. A gente vai ter que respeitar os protocolos, que caso a gente não respeite, a gente vai impactar a cadeia inteira. Então a gente não vai pensar mais na gente. É que nem a gente está em casa hoje. A gente não pensa mais na gente. A gente pensa na nossa família, a gente pensa nos amigos, a gente está pensando nos outros também. Muita gente fala assim, não, beleza, eu vou para a rua e tal. Não, a gente está pensando na gente também. Mas a gente está pensando nos outros. Então o racional vai estar baseado em seguir protocolos de segurança que vão ser colocados pelos governos à risca. Então, todos eles estão baseados em análise do que está acontecendo nos outros países. Principalmente isso. E adaptados à regionalização de cada estado e de cada município. Tem as adaptações específicas do que cada um, em função da quantidade de habitantes, do perfil das pessoas, do comportamento das pessoas. Esse é o lado racional, que vai ser um novo normal. A gente vai ter que ir num cinema de máscara, álcool gel, o cinema vai ser todo desinfetado, as pessoas vão ficar separadas entre uma cadeira e a outra. Esse não é mais todo mundo junto, não. A pipoca você vai poder comprar com... A pessoa vai te entregar com luva, ou você não vai poder mais entrar num restaurante self-service e usar a mesma colher que o cara da frente usou. A gente vai ter coisas completamente diferentes. E isso vai estar 100% baseado em protocolos de segurança. É o lado racional. E o lado emocional é o lado que tem a ver com o comportamento das pessoas. Cada um de nós mudou completamente. A gente mudou completamente. A gente estava reclamando que a gente não cumprimentava mais as pessoas com a mão, dava abraço, etc. Mas a gente já está hoje cumprimentando com o pé, como se nada tivesse acontecido. Isso é um cumprimento, inclusive, de, sei lá, do século passado, ou sei lá, do início dos tempos. Eu diria para você que a gente vai mudar o comportamento nosso, cada um de nós, né? E esse comportamento vai impactar em toda a cadeia. A gente vai comprar mais digitalmente, porque a gente aprendeu a comprar digitalmente, a gente aprendeu a trabalhar em casa, a gente vai ter muita gente trabalhando home office. Hoje a XP falou que as pessoas vão ficar home office até o final do ano na XP, inclusive, e de agora em diante as pessoas vão trabalhar parcialmente home office para sempre na empresa. Ela hoje colocou um artigo sobre isso. Eu falei com o cara do iFood, ele me falou, Marcelo, tá todo mundo home office, tem 3 mil funcionários, tá todo mundo home office agora, e eu percebo o seguinte, as pessoas têm que ter cultura do home office. Porque o que não é a cultura do home office? É o problema que a gente já estava acompanhando no passado, que é aquela da liderança. A liderança, você é um líder pelo exemplo ou você é um líder pela pressão? Faz isso, não sei o que lá. Você é um líder pela pressão. Você não consegue fazer home office. Você tem receio que o cara não vai o cara está na piscina enquanto você está trabalhando. Agora, as empresas que têm inteligência de trabalhar home office, eles vão lá, colocam um sistema muito legal é o Slack, que muitas empresas de tecnologia estão usando, que é você baixar a informação, compartilhar a informação simultânea, você vê que as pessoas estão fazendo o seu trabalho, não interessa o tempo que elas estão fazendo, elas estão executando, beleza, você acompanha tudo isso, todo mundo está ali colocando, quem não está, você já sente, então é a mesma coisa que o cara não está trabalhando dentro da sua empresa, embaixo do seu nariz, então isso é uma cultura que tem que ser construída. Então tem gente que fala, não, achei do caralho home office, mas não sabe se de fato vai ter cultura para seguir com esta habilidade. Então, o comportamento das pessoas emocionalmente vai fazer com que a gente tenha um novo normal. Esse novo normal vai impactar em todas as cadeias. No entretenimento, nos eventos, no supermercado e tudo mais. A gente não vai abandonar muito essa informação que a gente viveu. E a gente vão ser mais pessoas mais digitais. E eu acredito que esse é um caminho sem volta. E que vai colaborar muito com o nosso crescimento, na minha opinião. Tem um problema real, mas tem um crescimento e uma aceleração digital que vai nos favorecer
no curto prazo. Eu fiquei sabendo outro dia, através de colegas da SPM, que você é um dos professores mais bem conceituados lá, que os alunos dão ponto positivo para você. Agora a gente está descobrindo o porquê. A gente está descobrindo o porquê dessa história. Inclusive, eu tenho um curso lá, para falar de curso aqui, quem quiser. É um curso digital, é a primeira vez que eu vou fazer, e na verdade vai ser de eventos híbridos, exatamente para a gente contextualizar a situação que a gente está encontrando hoje, né? Como usar, como aplicar, como interagir, como construir a estratégia de um evento híbrido, presencial e virtual, são duas coisas diferentes, e vai acontecer em julho, esse curso. E aí, nesse call, o pessoal me falou que é um dos cursos mais procurados hoje. Fiquei feliz, né, por ter a responsabilidade de poder fazer esse curso, que vai ser pela primeira vez da minha casa para uma universidade. Eu nunca fiz isso antes na minha vida. E na casa das pessoas, ou seja, as pessoas de qualquer lugar do Brasil vão poder curtir, aprender nesse curso que vai acontecer lá na SPM. Quem quiser ter mais informação, eu sempre coloco tudo no meu Instagram, tá? O meu Instagram é @marceloflores1. Então, Marcelo Flores 1 no meu Instagram. E lá tem um link que tem várias coisas. Eu tenho, por exemplo, um Telegram que eu tenho colocado vários estudos sobre pandemia, vários estudos sobre mercado. Eu tenho recebido de muitos consultores, eu faço parte de muitos grupos de pessoas notáveis, e eu acabo pegando várias informações dessas pessoas, e eu coloco tudo isso no grupo. Então tá no Telegram, tem link tudo lá no meu Instagram. É só clicar, entrar no Telegram e vai ficar recebendo lá todas as lives que eu faço com pessoas legais de vários mercados, eu coloco lá. Então, enfim, eu estou no momento de novo, ajudar acima de tudo que eu puder. Eu não sou uma pessoa que tenho como fazer doações financeiras, então eu sou uma pessoa que posso doar o meu tempo, doar o meu conhecimento para ajudar as pessoas a melhorar. Eu acredito muito mais no entregar a vara de pescar do que dar o peixe. E sempre fiz isso na minha vida, e eu vou continuar fazendo. E o que puder colaborar com as pessoas que querem ser ajudadas, eu vou fazer. Eu queria fazer um comentário, ou seja, a gente teve um probleminha técnico, peço desculpas aos nossos associados, com a plataforma que a gente está usando do Google hoje. Diversas pessoas tentaram entrar e não conseguiram. Então nós estamos aí com em torno de 27 pessoas agora, mas tiveram diversas que realmente não conseguiram entrar. Eu peço desculpas. Não tivemos um plano de contingência, tá vendo, Marcelo? Então a gente não conseguiu resolver a tempo. Apesar que temos um sim. Se você nos autorizar, essa nossa conversa está sendo gravada e nós podemos, caso você autorize, colocar na nossa plataforma no YouTube. Claro. Para os associados. É possível? Por favor. Bacana, te agradeço bastante. Eu peço mais uma vez desculpas. Legal, muito obrigado. Peço desculpas aos associados por esse problema. Tem vários aqui que a gente conversando aqui pelo grupo de WhatsApp. Não estou conseguindo entrar, Então, por favor, me desculpem. A gente vai tentar solucionar para que isso não ocorra novamente, mas ela estará disponível o quanto antes para o Marcelo. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. O meu Marcelo aqui, o Marcelo, presidente nosso, quer falar com você. Prazer. Ô Marcelo, eu gostaria de saber se você consegue enxergar alguma forma em que nós possamos transmitir a nossa situação nesse momento. Eu diria que os montadores, os nossos parceiros, nós estamos todos com o pé no acelerador e só esperando o farol verde para poder acelerar. E é claro que você falou o quanto nós podemos influenciar, né, na decisão, ou o nosso cliente, quanto ele influencia no nosso negócio. Como nós podemos, de alguma forma, não parecer que há um desespero, e sim que há uma forma pronta, que nós estamos prontos para ajudar no momento que for dado a largada. Porque a impressão que eu vejo hoje em dia é que as pessoas, principalmente os clientes, estão falando, não, ele só quer começar a trabalhar porque ele está desesperado financeiramente, e não vejo como sendo dessa forma. E sim que boa parte das empresas não querem colocar os seus funcionários, os seus clientes em risco. Como a gente pode transmitir que nós estamos prontos, preparados realmente com os cuidados, protocolos, para que a pessoa tome a decisão de sim começar o evento e não praticamente, vamos dizer, que se acovardar num momento desse, até porque todos que são líderes automaticamente já têm na sua essência um pouco de coragem, porque se tornar empresário é um ato de coragem, eu vejo dessa forma. Como nós podemos transmitir que eles devem sim confiar,
que toda a cadeia está pronta para começar a trabalhar? Marcelo, excelente pergunta, e eu vou te responder com uma prática que poderia dizer que no começo do ano eu não te responderia exatamente da mesma forma, mas eu vou te responder exatamente o que eu senti agora e que está acontecendo agora. A gente não está mais vendendo produtos, a gente precisa mais ouvir do que falar. A gente precisa levar para as pessoas, as marcas e as empresas, as agências que contratam as empresas do segmento de vocês, quais são as soluções e como vocês estão preparados para atender dentro dos protocolos de segurança. Porque, claro, que esse vai ser o primeiro questionamento que vai ser colocado. Mas essa questão de soluções, são soluções que podem estar conectadas ao como fazer, ao como entregar, ao como gerenciar custos de uma forma mais positiva, de como ajudar a encontrar a solução do cliente, baseado do que está acontecendo no mundo, olhar as tendências, colocar um radar aí ligado na potência máxima para conseguir buscar inovações que possam ser, mas inovações para hoje, não inovações só que faziam sentido antes da pandemia, inovações que para hoje, porque as pessoas estão muito preparadas para ver, e agora, né? Não, as pessoas não perguntam se, não, peraí, eu estava indo desse jeito e agora eu vou fazer isso. Não, mas e agora que está acontecendo baseado em tudo isso? E agora? Então, as soluções e ouvir muito mais tem sido um caminho de preparação. Então, essa conexão que a gente tem, muitos de vocês têm, você tem, de conectar pessoas, de trazer... Isso é uma das ferramentas que, na minha opinião, é uma das coisas que mais os brasileiros têm. A gente tem muitos amigos, a gente constrói relações profissionais muito positivas. E eu acredito que essa pode ser uma das grandes vantagens competitivas que a gente pode ter. Liga para o cliente, pergunta para ele, e aí? Ele vai dizer, o cliente, porque você vai falar com a agência vai dizer, mas eu falei com a marca tal, com o fulano, porque às vezes não é nem a marca tal, é a pessoa tal da marca tal, né? Porque cada pessoa tem uma forma de pensar que às vezes não está 100% conectado só ao que a marca pensa, mas ela está ali. Ele acredita que este vai ser uma solução. Então, como que eu estou preparado para me adaptar para esta solução? E não adianta eu brigar contra ele e falar, não. A gente pode sempre justificar, afinal de contas, nós somos especialistas naquilo que fazemos. Porém, a gente vai ter que encontrar o que o cliente quer, o que ele mais deseja. Então, a história vai ser muito mais do que a gente ter aquela coisa que a gente fala dentro de experiência do consumidor. E para construir a experiência do nosso cliente, ela está baseada no que ele deseja e não aquilo que a gente quer vender. E o desespero vai estar muito baseado com o cenário atual. A gente está num cenário difícil, né? Então a gente está naquela coisa de desespero, entre aspas, muito claro, porque a gente precisa faturar e o cliente também precisa faturar. Então tem todo mundo falando assim, peraí, agora está tudo de graça, mas que hora que a gente vai monetizar essa história? A gente precisa, né, receber algum dinheiro por isso. E a gente já percebeu que é uma onda muito rápida. A live é um exemplo muito simples. No começo, os artistas estavam topando fazer a live pela doação, por estar ajudando os fãs, conectando as pessoas com a felicidade, blá, 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 blá. Tinha um discurso lindo de propósito. Agora não tem artista que faça a live sem receber o cachê integral ou maior do que ele faria no show. Não tem. Não tem. Eu falo com praticamente 50%, 60% de todo mundo que está fazendo live no país. Não tem. Acabou. Artistas grandes. Artistas pequenos é outra história. É outro nível. E são os caras que geralmente você fala assim, o artista precisa do dinheiro agora para viver. Provavelmente se ele não trabalhar até o ano que vem, ele tem caixa para isso. O pequeno, inclusive, não tem. Né? Mesmo assim, com todas essas dificuldades, para onde as marcas vão? Para os grandes. Por quê? Lei de mercado. Preciso ter mais visibilidade, preciso ter mais engajamento, preciso trabalhar em prol da marca, preciso mostrar que eu estou oferecendo alguma coisa com propósito. Ele vai para onde? Para a ponta da pirâmide. Então, a fórmula ela é muito parecida. A diferença é que a gente precisa entender mais o propósito e o momento que as marcas estão vivendo, que o cliente está vivendo e trazer a solução para ele na ponta da língua. Se a gente tiver isso, a gente vai ter muito mais velocidade de retomar. Ok. Antes de finalizar, eu acho que já está caminhando para o final, né, Paulo? Primeiro, agradecer e fazer uma última pergunta, né?
eu vejo da seguinte forma, quanto maior o tombo, sempre foi o comentário, né? Nós estamos aqui com boa parte das empresas de grande porte, né, que tiveram os seus ajustes para que possa passar pela pandemia, só que há uma expectativa de que essas empresas consigam passar por esse período, né? Agora, vai haver um certo nascimento de várias empresas, porque as pessoas não vão estar conseguindo emprego, né? Tão cedo não vai haver essa recontratação. Será que não vai haver no mercado uma pulverização de pequenas empresas sem estruturas, né, competindo no mercado e através na briga dos preços, né? E qual é o cuidado que você é um cliente, né? É um cliente de algumas montadoras aqui. Qual é o cuidado que você vai estar tomando ao fazer a contratação e, possivelmente, o que a gente pode direcionar para os clientes para que eles também tomem esse cuidado, né? Para os nossos possíveis clientes e para o mercado? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu acredito que a gente vai ter a seleção natural, né? Que logicamente quem tem mais caixa vai sobreviver, quem tem menos caixa não vai sobreviver. E isso porque não adianta a gente falar que isso está direcionado ao mercado, porque o mercado está parado. Então não é que quem tem mais oportunidade ou quem trabalha melhor, é porque está tudo parado, para todo mundo. Então, quem tem mais caixa agora aguenta, quem tem menos caixa não aguenta. E aí, quando não aguentar, a gente vai ter várias pessoas indo para o mercado. Você sabe, Marcelo, que essa realidade ela já estava acontecendo. Ela não é uma coisa que está acontecendo agora. E eu via isso em muitas das reuniões sobre carreiras que eu participei, palestras de carreiras que eu participei, onde as pessoas eram multitarefas. A grande maioria das pessoas faz mais do que tem mais do que um negócio. Eu mesmo sou uma pessoa que tem mais do que um negócio. Muitos mais, porque justamente a gente já percebeu que um só negócio já não para mais em pé. Então, e inclusive a gente tem vários talentos. Cada um de nós temos vários talentos para outras várias coisas. Tem amigo meu que é financeiro e é chefe de cozinha. Beleza, eu vou falar sobre chefe de cozinha. Outro, como eu mesmo, eu dou aula e tenho um negócio de entretenimento. Quer dizer, tem coisas que são várias carreiras. Então, as pessoas acabam criando essa pulverização e a gente percebe que o crescimento do mercado informal tem sido uma regra e não uma exceção. Então, eu vi várias pesquisas sobre isso antes da pandemia acontecer, onde tinha muita gente que, inclusive, estava optando para ser uma pessoa freelancer do que ser uma pessoa de uma empresa fixa, contratado, ou ser um empresário. Ele acaba fazendo isso porque ele entende que ele faz o tempo dele, ele tem a carreira dele, ele pode construir outras opções, ele opta por o que ele quer de fato fazer, por uma questão de querer, de gostar, de amar aquilo que faz, e não necessariamente porque está dentro de uma empresa e é obrigado a fazer determinado tipo de atividade. Já existia esse tipo de tendência de mercado. O que vai acontecer? Do mesmo jeito que o mercado digital vai acelerar. Significa que as pessoas vão ter uma aceleração em relação à informalidade. Por quê? Porque o nível de desemprego vai crescer bastante. Então, eu acredito que já é uma realidade, né? Então, a gente precisa entender que vai ter muitas opções. Vai ter gente boa e vai ter gente ruim. Então, vai caber ao empresário, ao cara que contrata, a avaliação do joio e do trigo. A gente sabe que no mercado já acontecia isso, que alguém chega lá e oferece o mesmo serviço por 50% que está oferecendo. Você olha lá a conta e você fala, esquece, eu nem faço por isso. Mas 50% do cara é louco. Mas o cara está fazendo porque ele mesmo vai pegar ali no serrote e vai montar o negócio. No começo é assim, depois ele vai crescer e o preço dele vai quase ficar parecido. Então a gente acredita que o cenário todo ele vai sofrer uma adaptação natural. É uma regra de extinção, de quem mais forte fica e o que mais fraco vai sair, e o mais fraco vai se readaptar à nova situação que a gente vai estar vivendo e provavelmente vai encontrar soluções de carreiras, de negócios, de prestação de serviços, que podem, alguns deles, crescerem, que podem ser incríveis, e outros que, infelizmente, não serão. Eu acho que é o que vai acabar acontecendo, ou seja, vai acelerar aquele processo que já estava acontecendo e que provavelmente vai, no segundo semestre agora, aparecer com bastante evidência para a gente. Tá bom. Marcelo, eu só tenho que te agradecer. Como eu falei no começo da nossa conversa, eu falo que conhecimento é dinheiro, né?
Eu, por mim, eu queria ficar rico hoje, a gente ficaria a tarde inteira falando, mas deixaram, como falaram há pouco para mim, o gostinho de quero mais. Eu acho que é extremamente importante. Obrigado. Mais uma vez, tivemos diversas pessoas que não conseguiram entrar, quase talvez o dobro de audiência que a gente estava pensando ter, porque por ser uma coisa petit comitê, mas eu acho que viralizou o fato de você estar aqui e todo mundo está ávido em conversar com você. Obrigado. Eu só tenho que agradecer. Lembra que a gente fez um acordo, suas contratações próximas agora, só empresas da Abrace, senão o teu plano de contingência vai ter que já ser manda maior. A lista aí. Senão você vai ter, somos quase 6, você pode escolher. O teu plano de contingência vai ter que ser muito maior. Agora, se for uma das nossas... Para mim é um prazer. Vai estar mais seguro, tá? Cara, muito, em nome da minha diretoria, em nome dos associados, muito obrigado. Se alguém quiser comentar com você, entrar em contato com você, consultoria, assessoria, ele entra por qual canal? Qual é o canal que você acha que a gente pode estar divulgando? Olha, meus canais que eu mais utilizo é o Instagram. Instagram é o meu @MarceloFlores1. Marcelo Flores número 1. Número 1. Já coloquei aqui no chat. Oi? Já coloquei no chat. Tá. Marcelo Flores 1 é esse. Meu LinkedIn é Marcelo Flores, né? Então, quem quiser até conhecer um pouco sobre minha trajetória, tem bastante informação ali no meu LinkedIn. Todos os meus posts eu falo ali, conecto ali. No Instagram tem o link, né? Tem aquele /links para você ter um monte de conteúdos. Então, por exemplo, eu tenho canais no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que eu falo bastante sobre a questão de estrutura de negócios, bastidores de entretenimento, de eventos, etc. E coloquei todas as lives lá também. Então tem um canal do YouTube, tem um canal do Telegram, que também tem um link ali no Instagram. E nesse canal do Telegram eu coloco várias informações que eu pego de mercado, aí não só minhas, mas de muitos executivos e consultores tal, que estão avaliando todo esse momento crítico do coronavírus, e não só do ponto de vista do que está acontecendo aqui com relação à saúde, porque essa a gente tem informação update todos os dias, mas sim principalmente os impactos nas cadeias das indústrias, porque ao mesmo tempo que tem empresas que estão sofrendo muito, tem outras empresas que estão ganhando muito neste momento. Então, como dizem os americanos, né, follow the money, né, siga onde está o dinheiro. Então, às vezes você tem uma oportunidade seguinte, mas eu atendi a tal empresa e o cara tá ruim, não adianta eu ligar para ele que não tem caixa. Mas em compensação tem uma outra empresa que, caramba, cresceu muito nesse momento. Não por uma questão de oportunismo, mas uma questão de oportunidade. Afinal de contas, as pessoas passaram a utilizar mais aquele serviço, né? Ou a comprar aquele produto do que antes tinha, né? Então, eu acredito que então, tudo isso eu coloco nos meus canais, né? Então, Telegram, YouTube, e tem os meus cursos todos lá também. Clicou, você vê os cursos todos da SPM, as coisas que eu faço e assim por diante. Então, Instagram e LinkedIn são as coisas que eu mais acabo utilizando. Quem quiser se conectar, para mim é um prazer. Meu muito obrigado mais uma vez, e aos associados presentes, aos nossos convidados, nosso muito obrigado, e até semana que vem, na próxima quinta-feira, às 11 horas, com mais um Abraço e Toque. Obrigado a todos, forte abraço. Obrigado, gente, valeu. Tchau, obrigadão. Tchau. Eu sinto falta da palma, sabe? A gente não consegue te aplaudir. Muito obrigado, pronto. Valeu, pessoal. Um abraço. Até, tchau.